Bom, pessoal, bom dia. Sou o Rafael Bezerra, vou ministrar aqui esse workshop, Profissão Cultura. E esse workshop é dentro do projeto Cardum, que ele é patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo à Cultura, a lei do ISS, com o patrocínio, do IBAP Rio de Janeiro. E a gente está aqui na Arena Fernando Torres, Arena Carioca Fernando Torres, aqui no Rio de Janeiro, dentro do Parque Madureira. Bom, vamos para o nosso workshop aqui, Profissão Cultura. Eu, quando chamo de Profissão Cultura, é porque eu vejo que o pessoal, assim, eu gosto de trabalhar esse nome de profissão, de profissionalizar o mercado de produção cultural no Brasil, que a gente ainda vê, já trabalho há muitos anos com isso, já há uns 20 anos, então eu ainda vejo que tem muita coisa assim que parece até amadora, Então, eu quero trabalhar aqui algumas coisinhas, algumas ideias minhas. Isso aqui é um workshop assim, mais da ideia da profissão, do que é um panorama dessa profissão, que é muito mais do que só, sei lá, montar um showzinho e tal. Não é assim um showzinho, tá? Montar um show é algo complexo, entendeu? Mas eu quero trabalhar uma ideia ainda maior, sabe? No sentido mais de projeto mesmo cultural, porque, enfim... Eu vou passando os slides para a gente falar, e deixa eu tirar a minha cola aqui, porque eu acho que não está funcionando. Bom, como eu falei, meu nome é Rafael Bezerra, só me apresentar rapidinho. Aqui no slide vocês estão vendo alguns cartazes, algumas imagens dos projetos que eu já fiz através desse aqui. São os projetos originais da BZ, que é a minha produtora, BZ Soluções Criativas, mas tem muito mais projetos que eu já trabalhei, tá? Então, esses são, a maioria aí são projetos através de leis de incentivo, tá? Pela Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, assim, eu já estou a produtora tem 12 anos de existência, mas eu já trabalho com cultura desde 2003, então aí já tenho mais de 20 anos trabalhando com produção cultural, produção de eventos, e também trabalhei por 12 anos como analista de projetos para a Lei de Cultura, a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, para o Ministério da Cultura. Tá? Então eu fiquei 12 anos recebendo projetos e analisando projetos. Então por isso que eu vou falar hoje muito de projetos. Bom, eu queria começar assim, mais apresentando esse momento atual que a gente está vivendo, que eu acho que é um momento muito bom para quem trabalha com produção cultural, para quem quer trabalhar com produção cultural, tá? Eu listei aí 3 coisas, a maior delas, assim, que eu acho que ali, número 1, é o maior investimento em cultura, e quando eu falo maior investimento é porque o governo federal, a gente tem agora o Programa Nacional Aldir Blanc, que é a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada na época da pandemia como uma lei emergencial para ajudar os artistas e quem vivia de cultura, porque foi o setor que primeiro parou de trabalhar na pandemia e foi o último a voltar a trabalhar, porque realmente, juntar todo mundo para ver um espetáculo, ver um evento é complicado, assim, em épocas de pandemia. Então, foi o setor aí que mais, assim, o setor que foi mais prejudicado. Então, a Lei Aldir Blanc, o que é? Ela é uma lei que, digamos assim, bem resumidamente, distribui dinheiro para todos os municípios do Brasil. Tá? Então, assim, é um dinheiro do governo federal que ele é repassado para as secretarias estaduais de cada estado, e as secretarias estaduais de cada estado repassam para os municípios. Então, os estados e municípios, dentro dessa lei, abrem editais para você inscrever projetos, propostas. Tem tanto o edital estadual para todo o estado, como tem os editais municipais para cada cidade. Então, assim, e por que isso é bom? Porque isso não é você não precisa captar recursos, é uma lei que vai te dar um dinheiro
direto ali, é um patrocínio direto do governo federal, estadual, municipal, para o seu projeto, né? Então, assim, você não precisa ir numa empresa, atrás de uma empresa para captar recursos como Lei Rouanet. É um dinheiro que já entra, se você for aprovado, é um dinheiro que já entra na sua conta para elaborar, para realizar o projeto. Bom, em segundo, o mercado digital. O que eu estou falando de mercado digital é mais assim, a gente vive um momento muito bom, que eu há 20 anos atrás não tinha, que é essa coisa da gente poder divulgar e expandir melhor o nosso trabalho. Tá? Eu acho que é muito importante a gente saber trabalhar redes sociais. Eu sei que às vezes pode ser chato, cansativo, eu mesmo não tenho muita paciência às vezes para fazer essa própria divulgação, mas assim, eu digo divulgação mais no sentido assim, da gente aparecer, da gente ser visto, tá? Porque antes a gente realmente tinha que ir em eventos, né, mostrar a cara, ficar participando de um monte de coisa para fazer networking. Agora basta você ligar uma câmera, falar para a câmera e postar isso. Então está muito mais fácil das pessoas te conhecerem seu trabalho e você começar um projeto novo. Então às vezes você, eu sou cantor, mas não tenho agora, não conheço ninguém para me ajudar, para entrar junto comigo em parceria e fazer um show. Cara, vai lá, faz um vídeo, começa a divulgar seu trabalho, inventa coisas, conteúdos e tal, vai trabalhando isso. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para você começar, principalmente para quem está começando. Mas também para quem já está consolidado também no mercado, entendeu? Porque também é uma forma boa de, o meu projeto já existe nas redes sociais, para você continuar trabalhando ali a sua ideia, a sua proposta, tá? Mas a gente vai falando isso mais para frente. E as oportunidades escondidas, enfim, eu estou brincando com assim, oportunidades escondidas, mas assim, na verdade, assim, as marcas, elas estão querendo patrocinar ou incentivar projetos culturais que tragam experiências boas de relação entre o público, né, seu público-alvo e a marca. Então, assim, nada melhor do que um evento cultural para fazer isso, né? Não é à toa que no Rock in Rio, por exemplo, você tem trocentas marcas ali, desde pequenininhas até enormes, como Itaú, que monta uma roda gigante imensa. Então aquilo ali é uma forma, né, do Itaú ser lembrado e do Itaú proporcionar uma experiência boa para o seu cliente, né, para as pessoas, dentro de um festival que as pessoas gostam. Então assim, eu vou andar numa roda, parece bobo, mas é isso, as pessoas gostam de andar na roda gigante, quem está proporcionando é o Itaú. Quando vai tirar foto é o Itaú que está aparecendo, e dentro do Rock in Rio. Então, assim, as marcas estão procurando projetos, coisas culturais para trabalhar a sua marca, a experiência de marca. Só que aí, enfim, tem uns detalhes que eu vou entrar mais na frente, que você pode trabalhar melhor essas oportunidades escondidas que eu estou falando. Bom, vamos lá. Como aproveitar essas oportunidades? É aquilo que eu falei lá no início, que é o projeto, tá? Muita gente, assim, eu que já trabalho com isso há muitos anos e analiso, já analisei projetos durante muitos anos, eu vejo que as pessoas às vezes têm uma boa ideia, mas uma boa ideia não é um projeto. Então, assim, para você fazer o seu evento, por mais que assim, não tenha lei de incentivo, não tenha nada, não tenha patrocinador, vai ser um evento na guerrilha, cara, bota isso no papel, entendeu? Lista as coisas que tem que fazer, você precisa entender o funcionamento, sabe? O que é pré-produção, produção, e pós-produção, né? Prestação de contas, enfim. Então, assim, o projeto é muito importante, né? Eu estou botando ali, o projeto é a base para a produção, porque realmente o projeto ele é um roteiro, né? Você não faz nada na sua, né? Uma viagem, por exemplo, você programa, você faz um roteiro, onde que eu vou, onde que eu quero ir, né? Você não simplesmente, sei lá, vai para Búzios, você vai para Búzios sabendo que quer ir para a Praia de Jeribá, que quer ir para a Praia Brava, ou sei lá o que. Então, quer conhecer o restaurante X, Y. Então, o projeto é a mesma coisa. Você tem que fazer um roteiro para você fazer seu evento. Então, para fazer um show, você vai precisar de quê para fazer esse show? Entendeu? Não é só simplesmente, vamos fazer um show aqui. Não é, sabe? Você precisa, né, de uma iluminação, de um técnico de iluminação, precisa de projeção, sabe? Precisa ligar o microfone na tomada, enfim, esses detalhes. Então, é o projeto que vai resolver isso para você.
porque assim você consegue visualizar o todo do seu evento, tá? Então é ali o planejamento detalhado para execução, tá? E aqui eu já vou entrar numa coisa que já está muito relacionada também com aquilo que eu falei das oportunidades escondidas, digamos assim, que é uma coisa que ainda não é muito falada, que eu vejo no mundo de produção cultural e de elaboração de projeto, que é você encontrar o propósito do seu projeto, tá? Porque mais do que você saber, eu quero fazer um show, mas por que você quer fazer um show? Sabe? Qual o seu propósito com isso? Eu quero divulgar minha banda. Será que é só divulgar essa banda? Porque assim, qual a mensagem que as suas músicas passam? O que você quer passar com a sua música, com a sua arte? Então tem todo um conceito por trás, todo um propósito de vida, né? Porque todo mundo aqui, para acordar e ir trabalhar, a gente tem um propósito. E o propósito pode ser qualquer um, pode ser simplesmente quero ganhar dinheiro, sabe? Eu preciso pagar o leite do meu filho, pode ser isso, não tem problema nenhum, mas você ter consciência de exatamente o que você está fazendo, porque, assim, do seu propósito, de por que eu quero realizar esse projeto. Então, assim, a gente está aqui, por exemplo, o Cardum. O Cardum é um projeto que fala de sustentabilidade e cultura. Mas qual é o nosso propósito com todo esse evento e tal? O nosso propósito é justamente trabalhar nas pessoas a questão do coletivo, sabe? A gente quer que, pelo menos no final, as pessoas saiam do evento como um todo, pensando assim, cara, nós vivemos num mundo que está em mudança, está em transformações climáticas, e nós temos que aprender a lidar com isso, e temos que começar de fato a mudar o mundo, não só aquela coisa de mudar o mundo, mas assim, vamos, só que para isso a gente não pode ficar só na nossa bolha, né? A gente tem que entender todo o nosso redor e tal. Então a gente tem um propósito de mudar o mundo, digamos assim. É ambicioso? É muito ambicioso, mas é o propósito, entendeu? Então você tem que encontrar o seu propósito no seu projeto, tá? Que, como eu falei, pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser também assim, eu quero fazer um evento no lugar X, né, sei lá, numa livraria, por exemplo, porque a livraria acabou de abrir e quer atrair clientes para conhecer essas pessoas. Então, esse é o seu propósito. Isso não vai estar necessariamente escrito no projeto, tá? Isso também é importante falar, porque assim, isso você não precisa botar no projeto escrito isso, porque o seu objetivo qual é? Meu objetivo é fazer um lançamento de um livro lá na livraria. Ok, esse objetivo é isso que as leis de incentivo precisam, isso que os patrocinadores precisam, mas eles não precisam saber exatamente esse propósito. Qual é o seu propósito? Que as pessoas conheçam a livraria, né? Para as pessoas conhecerem a livraria e você vender mais livros e tal. Então, é por aí, assim, um propósito. O propósito pode ser muita coisa, né? Gente, se tiverem dúvidas, podem perguntar, enfim. Vamos lá. Eu botei aqui uma mensagem, né? Cultura é o meio que transmitimos nosso propósito de vida, e cultura também é estilo de vida. Porque é isso que eu estou falando, assim, né? A cultura é um meio de comunicação, né? Então, quando você faz uma música, você, naquela letra, está transmitindo uma mensagem. Você, numa peça de teatro, também, você tem um tema ali global da peça que você está transmitindo uma mensagem, né? Tipo aquela coisa da moral da história, é tipo isso, né? Então, assim, você tem uma mensagem ali no filme, tem uma mensagem ali, né? Então, assim, até um quadro, né? Quando você vai num quadro, por mais que não faça nenhum sentido, aquilo ali sempre bate em você de alguma forma, que tem uma mensagem ali, qualquer que seja, entendeu? Mas tem uma mensagem. E cultura também é estilo de vida, porque isso passa pelo eu estou colocando tudo isso porque assim, eu estou falando de propósito, isso para vocês entenderem, chegarem lá na frente, né? E entenderem toda essa questão de montar o projeto para essas oportunidades escondidas, principalmente. Mas que é isso, que as pessoas esquecem um pouco que cultura não é só arte. Cultura também é o modo que a gente vive, né? Então, por exemplo, sei lá, no movimento funk carioca, por exemplo, não é só a música, tem toda uma cultura por trás de estilo de vida, de como essas pessoas vivem, como essas pessoas enxergam o mundo, como essas pessoas dialogam uma com as outras, né? Tem uma forma de você se comunicar com essas pessoas. Você não fala do mesmo jeito quem gosta de funk carioca com quem só assiste teatro e não gosta de música, por exemplo.
Então, assim, existe, tem um estilo de se vestir, né? O estilo de se vestir também diz muito pela pessoa. Então, e os hábitos também de costume, eu vou consumir marca tal, não vou consumir marca Y, sabe? Eu não bebo refrigerante, eu sou vegano, eu não sou vegano, né? Tem movimentos dentro do punk, por exemplo, que são só veganos, não comem nenhum tipo de origem animal. Então, assim, tem todos esses detalhes que é estilo de vida, e isso é muito importante para quem está montando o projeto entender também. E aí eu chego nisso, que é o branded content, né, que eu não gosto de palavras em inglês, mas está muito famoso, que é o conteúdo de marca. Tá? É fundamental a gente entender isso para justamente aproveitar, porque assim, a gente fala de conteúdo de marca, porque, sei lá, quero patrocínio da Coca-Cola, não sei o quê, mas assim, os governos estaduais, municipais e o federal também é uma marca, tá? Se vocês repararem, todo governo tem uma marca, né? Quando troca de governo tem uma marca, então assim, a Lei Rouanet também tem interesse no seu projeto de alguma forma de marca. Então você, né, o edital lá que vai abrir da Lei Aldir Blanc, ele também, quando ele seleciona os projetos, também tem um interesse por trás de divulgação de marca de governo. Então é muito importante entender que o seu projeto seja um conteúdo de marca, né? Então assim, ele tem que passar os valores e os propósitos daquela marca, que, como eu falei, pode ser o governo. Então, o governo X, o governo atual, por exemplo, tem União e Reconstrução, se eu não me engano. Então, assim, qual o objetivo dessa marca, entendeu? O objetivo de reunir todo mundo, sabe? Que o Brasil estava muito dividido, sabe? Lado A, lado B. Então, será que agora é tempo de união e reconstrução? Então, projetos que tenham essa visão, esse propósito, é muito mais fácil de ser aceito. Então, assim, quando você também vê um edital, sei lá, do CCBB, que tem, e no próprio edital já diz que querem projetos com pautas, né, afirmativas, né, LGBT, questão dos negros, dos indígenas, né, a questão neocolonial, da gente sair desse eurocentrismo e tal. Então, assim, o seu projeto tem que passar isso. Não adianta fazer qualquer coisa que não vai passar. Então, o conteúdo de marca é isso, tá? E aí entra naquilo que eu te falei do propósito do projeto. Bom, aí vou, né, entrando então no projeto, na elaboração do projeto. Estou falando aqui todas as ideias para você chegar nisso daí, tá? Que primeiro é o objetivo. O objetivo, o que é o seu projeto? Então você tem todo o seu propósito ali de vida, como eu falei, porque pode ser, eu abri aqui esse teatro novo e quero trazer gente para conhecer aqui. Então, assim, qual vai ser esse seu evento? O que é esse seu evento para trazer, que é o seu propósito, trazer pessoas para conhecer esse seu espaço novo? Aí você bota ali no objetivo, que esse aqui é um modelo que eu botei aqui: objetivo, justificativa, cronograma, orçamento, divulgação. Ficou um pouquinho desconfigurado ali, mas o slide, mas tudo bem. Isso aqui é uma base para todos os projetos. Cada lei de incentivo, por exemplo, tem o seu formulário, cada edital vai ter seu formulário, cada edital enfim, lei de incentivo tem caracteres assim, para você colocar. Então tem lugares que deixam você botar 8.000 caracteres, outros botam 500, enfim. Mas isso daqui é o básico, tá? Qualquer lei de incentivo, qualquer empresa que você for enviar um projeto, você tem que botar no mínimo isso daqui, tá? Então o objetivo é o que você quer fazer. Eu quero fazer o show da banda Y aqui nesse teatro. Então tá bom, isso é o objetivo. E aí você vai explicar o que é esse show e tal, tudo mais, como é que vai funcionar. São quantos dias? É um dia só? Sabe? São 3 dias de show? É gratuito? Não é gratuito? Então, esse tipo de coisa. Vai ter acessibilidade, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo fazendo acessibilidade, né? Então, assim, vai ter. Então, tudo ali você vai explicar no objetivo do projeto. Justificativa é a relevância. E por isso que é muito importante entender o seu propósito do seu projeto.
Porque ali na justificativa você vai defender o seu projeto e você vai trazer a relevância desse projeto. Por que meu projeto existe e por que ele tem que ser executado e por que ele tem que ser executado por essa marca ou por essa lei de incentivo. Então, assim, hoje em dia, os formulários das leis de incentivo já perguntam isso. Por que tem que ser a lei Rouanet? Por que tem que ser a lei de estadual de incentivo? Por que a lei, né, municipal? Assim, por quê? Porque eles querem saber por que é importante para o Brasil, por que é importante para o Rio de Janeiro executar isso, por que é importante para o Estado patrocinar isso. Né? Então, assim, você tem que, ali, na justificativa, justamente defender esse seu propósito de você existir e de você ser executado. Por que você tem que conseguir esse apoio. Tá? Bom, um cronograma, que é a duração do projeto, e ali você vai esmiuçar a pré-produção, a produção e a pós-produção. Né? Então, e também a duração, aquilo vai detalhar toda essa parte também, que eu falei, o evento dura quantos dias, sabe? 3 dias, 4 dias, 2 dias, 1 dia, enfim, está tudo ali no cronograma, e o que você vai fazer em cada etapa, né? Então, você tem a etapa da pré-produção, que é justamente, vou fazer um show, mas antes de você fazer o show, tem muitas etapas antes. Vai contratar banda, vai contratar músico, vai contratar equipamento de som, vai contratar o teatro, que a gente está aqui. Então, tem todos esses detalhes que tem que ser vistos antes e botar ali no cronograma e estipular. Porque você não vai botar, você não vai decidir isso, né, essas coisas de qual teatro, qual músico, no dia do show. Então, você tem que ver antes. Então, tudo isso tem que estar no cronograma para as pessoas também entenderem, quem vai analisar o seu projeto, entender que você entende do assunto, entendeu? Então, assim, porque se você não mostra nada, as pessoas que estão lendo ali seu projeto vão falar, bom, essa pessoa não tem capacidade. Eu já vi muitos projetos na Lei Rouanet que o cronograma é uma linha só e as pessoas acham que a gente vai entender. E a gente não entende. Aí porque é isso, às vezes foi uma falha da pessoa que escreveu o projeto, mas para a gente que está lendo, a gente não te conhece, não sabe o que você está pensando, não sabe o que está na sua cabeça, então você tem que esmiuçar cada detalhe, você tem que detalhar realmente tudo, porque numa dessas o projeto pode não ser aprovado, porque a pessoa que está analisando vai achar assim, esse cara não sabe de nada, tchau, sabe? Bom, e orçamento, né? Quanto que vai custar fazer esse projeto, né? As empresas, até as leis de incentivo, está todo mundo preocupado com isso, quanto que vai custar, se vale a pena investir, se, por exemplo, um show de um dia de uma banda desconhecida está com o mesmo valor que o show da Ivete, entendeu? Então, assim, a gente tem que... Isso também é importante, porque a gente analisa. Se chega um projeto desse, por exemplo, na Lei Rouanet, a gente desconfia, né? Desconfiava, assim, nossa, meu Deus, mas por que essa banda aqui, que não tem nem público, né, consolidado e tal? A gente começa a desconfiar. Então, isso gera uma estranheza para quem está analisando. Então, você tem que ser condizente com tudo isso, com a sua experiência de vida também, né? De você, tipo, só tenho 2 anos de experiência e vai fazer um mega projeto que, eu quero o melhor dos equipamentos, o melhor dos profissionais, isso aqui. Isso não é tão legal, entendeu? Por mais que você queira o melhor das coisas, que você tem todo o direito, mas as pessoas também vão analisar. Você tem capacidade de ser, você não teve experiência para crescer, né? Porque todo mundo, a gente vai crescendo aos pouquinhos. Então, enfim, tudo isso é bom a gente detalhar esse orçamento, não ser muito, enfim, viajar muito e tal, mas é isso. E, bom, e divulgação, tá? A divulgação é justamente para você atrair o público. Então, as empresas e todo mundo, as leis de incentivo não trabalham tanto com esse termo de divulgação, mas as leis de incentivo também querem saber como é que você vai atrair o público, porque isso é importante. Tá bom, vou fazer o evento, beleza, eu quero trazer o público aqui para ver meu show. Mas como você vai atrair esse público, sabe? O que você vai trabalhar? Então, por isso que é muito importante você entender o seu propósito e para quem você está falando. Então, assim, né, como eu falei, você vai fazer um evento de funk carioca. É diferente de um evento para quem curte, sei lá, punk,
entendeu? Punk rock. Então, assim, você tem que entender esse público e você tem que esmiuçar quem é esse público-alvo ali para fazer a divulgação do projeto. E como é que eu vou divulgar? Então, assim, essa galera está nas redes sociais? Não, não está. Né, porque às vezes você quer fazer um evento para idosos acima de 80 anos, por exemplo. Essa galera não necessariamente está usando redes sociais, então você tem que trabalhar uma outra forma de atrair esse público. E como que você vai atrair? Então, isso tudo tem que estar no projeto e tem que estar no orçamento também do projeto. Porque, por exemplo, se eu vou atrair um público de 80 anos, por exemplo, como é que você vai trabalhar isso? Talvez você tenha que ir em lugares específicos que essas pessoas estão e divulgar seu evento ali, sei lá, com um panfleto, alguma coisa assim. Então, você tem um custo para impressão de panfleto e um custo de pessoas para ir até lá distribuir esse panfleto e ficar algumas horas lá conversando com esses idosos. Então, isso tudo é um custo e tem que estar no orçamento. Então, tudo que você pensar, eu vou falar mais lá para frente também de contrapartidas, né, principalmente os patrocinadores, que também tem que estar no orçamento também. Bom, o que fazer com o projeto, né? Porque isso tudo assim, você agora já montou todo o projeto, escreveu tudo, agora você quer realizar e para realizar você tem que financiar, né? E você tem 1000 formas de financiar, você pode até financiar do seu próprio bolso, né? Mas, assim, enfim, nosso objetivo é sempre procurar por patrocinadores, né? Leis de incentivo e tal. Então aqui eu vou falar um pouquinho rapidinho de como você pode realizar o seu projeto. Tá? A gente tem ali em primeiro as leis de incentivo à cultura, né, que são a Lei Rouanet, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Lei do ISS. Esse projeto aqui, o Cardoon, está sendo feito pela Lei do ISS, que é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, você pode inscrever seus projetos nessas leis, né, elaborar o seu projeto todo bonitinho, entender a legislação, entender as regras de cada uma delas e você inscrever seu projeto. Quando você inscreve seu projeto, não é difícil, tá? Já aviso logo, não é difícil aprovar projeto. Só não é aprovado, como eu falei, assim, se tiver algo muito assim que a gente não consiga resolver no momento da análise, porque também assim, quando a gente está analisando um projeto, a gente também consegue fazer diligências, perguntar, mas é isso aqui mesmo, é assim, é assado e tal, tira as dúvidas e seu projeto é aprovado. Não é difícil, tá? Ser aprovado. O mais difícil é captar, executar e tal. Mas assim, não estou dizendo que é fácil, tá? Mas também, assim, não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo pensa. Assim, né? Assim, você consegue aprovar o seu projeto. E depois que ele é aprovado, você vai começar a captar recursos. E captar recursos não necessariamente também para leis de incentivo, tá? Você pode também captar recursos direto de patrocinador. Então, você pode, sei lá, vou chutar aqui Coca-Cola, mas enfim, é uma empresa grande, mas assim, você pode bater na Coca-Cola e falar, olha, tem um evento assim, assim, assado, quer me patrocinar, entendeu? Sem lei nenhuma. Agora, tem empresa que vai exigir as leis, tá? Tem a maioria que trabalha com Lei Rouanet acaba sempre trabalhando com Lei Rouanet, ou lei estadual, ou lei municipal. É difícil eles não trabalharem com a lei, mas eles também podem patrocinar com verba direta também. Tá? Mas assim, e lembrando que as leis de incentivo, que eu acho que eu pulei essa parte, o projeto é aprovado e você ganha tipo uma autorização, né, uma carta de autorização para captar recursos com as empresas, né? Não é o governo que te dá o dinheiro, tá? Então, assim, você vai atrás das empresas, bater nas portas com essa carta. O que é essa carta? Essa carta diz para as empresas o seguinte, olha, se você patrocinar esse projeto, você vai ganhar renúncia fiscal no seu imposto de renda, no seu imposto do ISS, né, que é o municipal, no seu imposto do ICMS, que é o estadual. Né, então, por isso que também é muito importante você entender qual lei você vai inscrever, para qual empresas você vai procurar, porque às vezes tem empresa que não trabalha com lei Rouanet, só trabalha com a lei municipal. Então, a gente tem que também entender isso. Tá? Bom, botei ali editais públicos e editais privados.
porque é isso, você pode ter editais que não necessariamente passam por leis de incentivo, e aí sim, normalmente, vou dizer aí, 95% de chance desses editais é verba direta, tá? Mas tem alguns editais, se bem que não, eu botei aqui 95%, mas talvez seja menos, mas vamos lá. Os editais públicos, né, normalmente são verba direta, tá? Do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. O Programa Nacional, né, Aldir Blanc, né, que é a Lei Aldir Blanc também, ela trabalha com editais com verba direta. Então, você inscreve seu projeto, se seu projeto for aprovado, o governo te dá o dinheiro para você executar o projeto. Tem que prestar contas depois, mas você já ganha o dinheiro, você não ganha uma carta de autorização para ir atrás das empresas, você já ganhou o dinheiro. E tem empresas que fazem também editais com verba direta também. É mais raro, mas existe também essa opção. Você vai lá, inscreve, o patrocinador gostou e vai te dar o dinheiro e você presta contas só para o patrocinador. Mas também tem os editais das empresas que são as duas juntas, né? Então, assim, é público e privado ao mesmo tempo, né? Que aí no caso assim, essa empresa só vai aceitar inscrições de projetos no edital de projetos que estejam aprovados, por exemplo, na Lei Rouanet, tá? Então, assim, é um dos quesitos ali para você participar do edital, já está aprovado na Lei Rouanet, porque ele não vai dar verba direta, ele só vai dar verba através da lei de incentivo. Ou, às vezes, ele aceita assim, você não precisa já estar aprovado na Lei Rouanet, mas inscreve aqui, se você for aprovado, inscreve lá na Rouanet, porque eu só vou te dar o dinheiro se você tiver aprovação na Lei Rouanet. Também funciona dessa forma. Bom, financiamento coletivo, acho que hoje em dia com as redes sociais, né, enfim, já ficou muito conhecido, mas nada mais é do que a velha vaquinha, né, que no meu tempo se chamava vaquinha, que as pessoas, né, iam pedindo dinheiro para os amigos, familiares, a gente botava na caixinha ali, fazia aquele montante e realizava a festa da escola, alguma coisa assim, né? Então, o financiamento coletivo é isso, o crowdfunding, né? São sites, aí, só que aí com uma estrutura mais de site, porque justamente aquilo do mercado digital que eu falei lá na frente. Ele possibilita alguém lá de Manaus ajudar o meu projeto aqui no Rio de Janeiro. Porque se eu tiver um propósito legal, tiver uma arte legal, um propósito muito bem definido, e um cara que está lá em Manaus gostar muito da minha ideia e da minha proposta, e que, obviamente, ele vai conseguir acessar isso, né? Porque se for para realizar um show só no Rio de Janeiro, talvez ele não se interesse. Mas assim, se for algo, por exemplo, virtual, ou um filme que depois vai ser lançado lá em Manaus, ele vai ter interesse. Então, tem essa vantagem também no financiamento coletivo no mercado digital, que você pode falar com o Brasil inteiro e com o mundo, na verdade, né? Você pode até trabalhar com dólar, se você quiser, enfim. Agora, um detalhe importante do financiamento coletivo é que normalmente são para projetos menores, tá? Assim, projetos assim como Rock in Rio, não dá para trabalhar só com financiamento coletivo, mas você pode fazer parte do seu projeto com financiamento coletivo. Tá, eu ia deixar para o final, mas assim, você pode trabalhar com todas essas opções aqui num projeto só. Tá? Você pode fazer dessa forma. Tá bom? Bom, agora entrando na parte de parceria, apoios e permutas, que isso assim, você pode fazer um projeto só dessa forma, né, que também já entra ali na questão da guerrilha, mas você também pode, né, fazer projetos financiados com dinheiro, mas também conseguir permutas e apoios. E o que é isso? Normalmente, as pessoas prestam um serviço ou doam alguns materiais, alguns bens, algumas coisas, né, como, sei lá, o projetor aqui hoje e tal, ou, por exemplo, o pessoal da Libras que está prestando um serviço, mas, assim, não necessariamente a gente faz essa troca por dinheiro, a gente faz essa troca por divulgação, por trabalhar a marca dessas empresas, né? E lembrando que, assim, acho que eu vou falar mais na frente,
mas a gente não trabalha só botando a logo da empresa apoiadora, sabe? É fazer algo mais, sabe? Assim, você faz um videozinho, entrega um videozinho, enfim, tem as contrapartidas, mas o apoio permutas é isso, né? É mais uma troca de favores, não é uma troca de dinheiro, é uma troca financiada, mas, enfim, é uma troca, tem muitos projetos, tipo teatro, tem que dar almoço para todo mundo da equipe, para os atores, não sei o quê, não, mas eu não tenho dinheiro para almoço. Cara, vai ali no restaurante, conversa, não sei o quê, e às vezes você consegue realmente uma permuta de 100%, mas em troca de alguma coisa, óbvio. Né? Então, assim, você vai citar o restaurante aqui na abertura do espetáculo, vai dizer, olha, aqui o restaurante tal, não sei o quê, se você for ali, todos os clientes aqui vão ganhar 10% de desconto. Você vai trabalhando dessas formas e as empresas podem participar, né? Ou então, se você tiver algum ator mais famosinho, ou até uma Fernanda Torres, por exemplo, você pode dizer, olha, eu levo ela para almoçar lá e a gente tira umas fotos, faz evento, entendeu? Você pode também trabalhar dessa forma, essa troca para fazer permutas e parcerias e tal. E a guerrilha, eu botei a guerrilha, ninguém fala de guerrilha, mas eu gosto de falar de guerrilha, porque eu comecei trabalhando na guerrilha e todo mundo trabalha na guerrilha, e eu gosto de, tipo, cara, eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro, enfim, não quer trabalhar de graça, porque a guerrilha basicamente é você ir lá e fazer, né? Ou botar do seu próprio bolso também, né? Eu já fiz muita coisa que eu já quis realizar, eu tirei do próprio bolso para fazer. Recentemente eu fiz um curta que eu fui o roteirista e eu tive que desembolsar uma grana, dividir com o resto do pessoal, mas eu desembolsei uma grana, mas vamos lá, vamos fazer. E o resto todo da equipe também trabalhou na forma de guerrilha, né? Mas é isso, eu nunca fui roteirista na minha vida, quis ser, estudei para isso e agora eu quero ser roteirista. Então, cara, ninguém vai me contratar assim do nada, né? Então eu tenho que ter algo para mostrar. Então nada melhor do que você juntar os seus amigos, sabe, reunir as pessoas que são parceiras e montar alguma coisa e fazer, sabe? Então no meu caso foi o curta. Então juntei os amigos, juntei quem podia trabalhar, vi que equipamento que eu ia ter e vamos lá, vamos fazer, vamos dar o nosso melhor, entendeu? Então assim, a guerrilha eu acho que é a melhor forma para quem quer começar e ter portfólio, tá? Bom, aí aqui que eu já falei um pouco da contrapartida, que são as dicas para você captar, né? Então, assim, quando você for captar recursos para uma empresa, você tem que pensar nas contrapartidas. E eu estou falando ali de elaborar contrapartidas criativas, né? Porque é isso, as pessoas, hoje em dia, as marcas não querem só simplesmente ter o seu nome num cartaz, por exemplo, a sua marca, a sua logo num cartaz. Elas também querem, de alguma forma, que as pessoas que estejam ali naquele evento tenham uma experiência boa com a sua marca e elas querem ser lembradas com o seu evento e tal. Então, e você pode criar situações para isso, né? Assim, mas como é que eu vou fazer para uma marca, né? Sei lá, uma marca de roupa está patrocinando, e como é que eu vou fazer? Mas marca de roupa, né? Eu lá no início acho que eu não falei muito, mas eu trabalhei com a Farm, que é uma marca de roupa, e a gente fez um evento na rua de música com cinema, mas é o que? Passa a ideia, o propósito da marca, qual é? Eventos ao ar livre, eventos gratuitos, eventos que fiquem em sintonia com o Rio de Janeiro, com a questão ambiental do Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, a gente fez em praças públicas no Arpoador, então está ali em contato com a praia. A Farm tem essa vibe, né, esse estilo de vida praiano, né, Zona Sul, enfim, do Rio de Janeiro, mas essa pegada, sabe, de você fazer os eventos para as pessoas terem uma experiência boa de marca ali. Não precisa ser a marca ali, sabe, gritando no seu ouvido, Farm, 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 não precisa. É só você transmitir esse estilo de vida Farm que as pessoas já vão entender. E você pode criar formas, você pode criar também videozinhos, criar situações engraçadinhas para filmar e botar nas redes desses patrocinadores, né? Criar conteúdo para esses patrocinadores, né? Não só de bastidores, mas entrevistar o público,
Enfim, criar situações, tem que ser realmente criativo. Tudo isso, lembrando, tem que estar no orçamento, tá? Que acho que muita gente esquece, mas bota lá no orçamento isso também. Tá? Eu estou falando de sintonize com valores e propósitos do patrocinador, que eu já falei um pouco lá no início, né? Que é isso de você, você sabendo o seu propósito, você vai conectar com marcas que têm um propósito parecido com o seu, né? Então não adianta você querer, sei lá, ter um propósito super bonitinho de, por exemplo, defender a natureza e ter uma empresa que está destruindo a natureza, então ter patrocínio disso. Então, mais ou menos por aí, tá? Dê importância à experiência do público com a marca do patrocinador, acho que eu já falei também bastante, né, sobre isso. Bom, e aqui entrando um pouco mais, assim, né, porque eu falei muito de captar recursos, não sei o que, de tem que procurar patrocínio, e eu sei que às vezes isso assusta muitos artistas e produtores, né, e o projeto ele tem um início, meio e fim. Então, às vezes, viver de cultura é complicado por conta disso, por conta de projetos. Então, a ideia é você diversificar projetos e lembrar também, assim, que aqui no início, por exemplo, eu particularmente tinha vergonha de pedir dinheiro para patrocinador. Só que, assim, está todo mundo pedindo dinheiro para todo mundo, não é? Então, assim, e hoje em dia muita gente vive de publicidade. Então, patrocínio também é publicidade, né, para as marcas. Então, um jornal só existe por conta da publicidade. As redes sociais, todos esses influencers só estão ganhando dinheiro por conta de publicidade. Então, a cultura não tem problema nenhum você pedir patrocínio, porque patrocínio é uma forma de publicidade também, tá? E aí, diversificar é isso, você criar 1000 projetos diferentes, sabe, que um projeto que o Cardum agora está acontecendo aqui, a gente acaba e já tem outro projeto, então assim, a gente já tem outros projetos que estão até andando paralelamente, então assim, esse aqui não acaba e a gente fica sem fazer nada, a gente tem outros acontecendo, então a ideia é sempre você ter um projeto, uma ideia nova, trabalhar com patrocinadores diferentes também, tá? Criar produtos convergentes, que eu gosto muito, ainda não trabalhei tanto, mas eu gosto muito dessa ideia, que que a gente aqui no Cardum quer fazer isso após aqui o evento, que é você criar produtos diferentes com a marca Cardum, por exemplo, para você continuar o projeto, né? Então, sei lá, você pode fazer um podcast, entendeu, do seu projeto, para o seu projeto não morrer. Então eu vou fazer um podcast, manter ele vivo, que aí vira um outro projeto, mas tem a ver com o seu primeiro projeto. Mas você também pode criar uma camisa do seu projeto, uma caneca do seu projeto, para você vender, um livro, um caderno com a marca, a identidade visual do seu projeto, e transformar o seu projeto numa marca, que eu acho também muito bacana, que né, você às vezes na guerrilha começa a fazer um projeto, e né, tem muitos festivais por aí no Brasil que foi assim, né, começou na guerrilha mesmo, sabe, juntou amigo, tipo o Coquetel Molotov em Recife. Ele foi um evento assim, reuniu a galera, vamos fazer um festival? Vamos fazer um festival. E aí fez o festival, hoje em dia o festival, as marcas estão indo atrás, entendeu? Então, assim, quando eu digo de transformar o seu projeto numa marca, é isso, você ter bem consolidado o seu propósito, o seu branding, para você justamente fazer com que as marcas até corram atrás de você, né? O Rock in Rio, por exemplo, né, não foi na guerrilha, óbvio, mas ele é uma marca, né? O evento Rock in Rio é uma marca e as outras empresas correm atrás dele, as outras marcas, né? O Itaú está atrás dele, está todo mundo atrás dele. Então, a ideia também é essa de você. É difícil? Não vou dizer que é fácil, não, mas, assim, trabalhando você pode conseguir sim. E, bom, para finalizar, porque realmente a gente tem que finalizar, eu estou colocando aqui algumas ideias, assim, né, tipo um propósito bem definido, atrai investidores, que é tudo isso que eu estava, né, que eu já acho que esmiucei bastante. Patrocinadores querem experiência de marca, que foi o que eu falei aqui, né, bastante também. E conheçam as leis de incentivo à cultura, que eu estou no sentido assim, tem muita gente que vai lá e escreve o projeto sem entender nada de projeto, sem entender nada da lei, e depois fica batendo cabeça, sabe? Então, assim, antes de escrever um projeto, que tem gente que não sabe nada de lei, ainda consegue aprovação na lei, tá? Eu já vi muito isso. Então, assim, mas antes de escrever,
conheça a legislação, conheça as regras, porque depois dá muito problema. Eu já tive em situações assim de clientes muito complicadas para resolver por conta disso, por conta lá do início do projeto, lá da elaboração do projeto, porque aí na hora de prestar conta fica praticamente impossível, né? E aí você pode ter prejuízo com isso, de ter que devolver o dinheiro, que é o pior dos casos, né? Então, assim, você recebeu o dinheiro, ainda tem que devolver o dinheiro. Então, assim, pense nisso, de elaborar um bom projeto e de conhecer realmente as leis, as regras e tudo direitinho antes de se inscrever. Eu acho que é isso, assim, que eu tinha para falar hoje. Claro que eu passei só um panorama, queria poder especificar cada ponto, mas não vou poder, mas meu e-mail está ali, rafaelbz, B de bola, Z de zebra, @gmail.com, para quem quiser conversar comigo, eu estou aberto a receber, eu respondo todos os e-mails, posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E tem ali as redes sociais da minha empresa, no Instagram e no Facebook, BZ Soluções Criativas, tudo junto, e no LinkedIn também. É isso, gente, e muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu.